Boa tarde, ação e reação desta quarta-feira já está no ar, dia 12 de agosto de 2015. Nós estamos aqui hoje ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Com, para conversar com o arte-educador e presidente da ONG Tantan, Renato de Renzo, professor universitário também, e com o nosso comentarista João Vilela. Boa tarde, Renato. Boa tarde, um prazer sempre estar aqui com você. Um abraço para todo mundo. Eu acho que a gente já tem cadeira cativa já na Ação e Reação, né? Sempre terão, sempre terão. Que ótimo. João, boa tarde. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Minha primeira pergunta, Renato, a gente acompanhou o trabalho feito por você, pelo grupo que você comandava no início da década de 90 em relação a uma nova maneira de se enxergar a saúde mental em Santos e que acabou servindo até de modelo para o resto do Brasil e para outros países do mundo. Eu queria que você passasse para nós quase 20 e tantos anos passados, desde o início. 25 anos. 25 anos, bodas de prata. Eu queria saber como é que está a situação A gente sabe que a situação da Tantan não está boa, poderia ser muito melhor se tivesse um pouquinho mais de sensibilidade por parte do poder público, das autoridades que comandam a nossa cidade, a nossa região. Eu queria que você traçasse um panorama e contasse para o nosso telespectador como que está o trabalho na Tantan e os problemas que a Tantan enfrenta hoje. Guto, deixa eu contar um pouquinho, eu acho que precisa falar um pouquinho dessa questão da história, já que você falou um pouco dessa nova visão de saúde mental. Acho que é importante porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando da pessoa que está dentro de um hospício. A gente não está falando de uma pessoa que está dentro hoje dos CAPs ou NAPs. A gente está falando da sociedade brasileira. A gente considera uma pessoa com saúde, pela Organização Mundial da Saúde, uma pessoa que tenha um equilíbrio físico, mental e social. Então é extremamente importante e delicado esse assunto, extremamente importante e delicado você entender que uma cidade se faz com esse equilíbrio, o social, o mental e o físico das pessoas. Que a gente não resolve os problemas com uma coleção de farmácias que a gente tem visto na nossa cidade, 10 em cada esquina, não é o remédio que cura. A gente sabe que todas as indicações mostram que a maioria das doenças hoje são todas elas imaginárias. Né? A gente sabe que no final do século passado a doença principal foi a solidão. Então, isso é um quadro bastante importante, que fique muito claro tudo isso. Quando aconteceu em 1989, a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, um hospital referência de psiquiatria, as pessoas não sabiam o que acontecia ali dentro. Ali dentro nós tínhamos um lugar de 200 leitos, nós tínhamos 700 pessoas. Um depósito de pessoas. Nós tínhamos ali chiqueirinho, nós tínhamos ali celas fortes, um local de 1 metro por 1 metro, onde as pessoas ficavam trancafiadas, sem roupa e comiam de vez em quando e urinavam e tudo mais naquele espaço. Quer dizer, era um local que, na verdade, às vezes a gente vê na televisão, era bem pior ou exatamente igual a isso que a gente vê na televisão quando se fala de hospícios no mundo como um todo. A luta antimanicomial, quer dizer, uma luta que era exatamente pensando num tratamento mais humanizado para as pessoas que por qualquer motivo tiveram um tropeço mental, não poderia ser a exclusão dessas pessoas da sociedade. Tirar essas pessoas das suas famílias, arrancar essas pessoas das suas famílias. Já foi o tempo que pessoas com deficiência serviam para o circo. Está aí o Império Romano, está tudo isso aí. A gente rezava para ter filho sem perna para vender para o circo. Rezava para ter pessoas com defeito para vender para o circo. Quer dizer, essa exposição. Já foi o tempo de escolas onde trancafiavam crianças que com qualquer tipo de síndrome, uma síndrome, um Down, alguma coisa, né? Chamavam-se de mongoloide. Então colocavam numa clínica qualquer, uma pessoa com uma perna, sem perna, uma pessoa com deficiência física, não importa. Você escondia essas pessoas. Não é isso que é uma sociedade. Sociedade vive com os diferentes. Isso é importante. Nós temos o magro, nós temos o gordo, nós temos o negro, nós temos o branco, nós temos tudo. Uma sociedade se faz com todos. Né? Então a gente avançou bastante nisso, lógico, legal, falamos hoje de uma sociedade inclusiva, mas esquecemos que o grande pontapé para uma sociedade inclusiva foi feito aqui em 89 com a Casa de Saúde Anchieta. E isso é que é importante quando se fala modelo, não é só o Tantan que é modelo, o Tantan foi o carro-chefe da brincadeira, a intervenção foi extremamente importante.
E necessária. Necessária. Nós tínhamos um local que era uma casa chamada de Casa dos Horrores. Ali não tinha banho quente, não tinha medicamentos, essa série de coisas. Então, feito essa primeira etapa, medicamentos, médicos para todos os pacientes que estavam lá, banho quente, uma nutrição legal, bem feita, alimentação e tal, faltava um elemento. Que elemento era esse? Como você devolve para essas pessoas qualificadas de desqualificadas à sociedade? Como você devolve o desejo, a paixão, a vontade de vida? É aí que entra o tantã. Percebe? É aí que entra o tantã. Então não é porque ensinou a pintar ou ensinou a fazer teatro, muito pelo contrário, ensinou a você se conhecer. Ensinou a você buscar em você o que falta inclusive na sociedade, a sensibilidade. De conviver com as desigualdades. Conviver, a palavra conviver é muito importante. Conviver com o outro. Hoje, inclusive, em várias literaturas, é só procurar por aí, você vai ver que as grandes sociedades fazem pela convivência. Mas não é convivência porque somos da mesma turma. Muito pelo contrário, porque você coloca os saberes juntos para provocar o saber daquela sociedade. É uma coisa muito importante. Não tiro o diploma mais de doutorado para colocar na minha parede, mas sim para eu poder me misturar com essa convivência do fazer, da prática, aliado com essa teoria e poder acontecer uma sociedade de fato. Uma sociedade com qualidade de vida. Qualidade de vida não é saúde no sentido de remédio. Saúde é no sentido de felicidade. Porque esta é a única verdade, a única promessa que existe para todos os seres humanos. Ninguém está grávido e fala assim, eu quero que nasça uma pessoa doente, eu quero que nasça uma pessoa ruim, que vai sofrer. Muito pelo contrário. O que você deseja no aniversário de uma pessoa? Felicidade, saúde. Quando nasce uma criança, felicidade. Então, esta é a grande promessa e que nós estamos nos afastando cada dia mais desta grande promessa que é ser feliz. Em uma sociedade feliz se faz, de novo, com a questão você bem fisicamente, bem emocionalmente e socialmente. Nós não podemos, por exemplo, você liga a televisão hoje, você pega os jornais hoje e você vê cadernos e mais cadernos falando em crimes, em violências, de todos os sentidos. Porque a gente acha que crime e violência é aquele que põe o revólver e pega a joia. Não é isso, não. É de todos os sentidos. Inclusive o crime talvez pior é o crime do colarinho branco. Aquele que tem a caneta na mão e pode fazer uma coisa mudar de uma forma... Faz uma chacina no papel. Exatamente. Uma discriminação total de valores. Isso é talvez mais grave, e é esse o provocador deste crime menor. Você tá é o exemplo, né? É o exemplo. Exatamente. É o mau exemplo. A gente sublinha, mas a gente não percebe que esse é o grande crime. Que estes são os, eu chamo isso de delicados descuidos. Delicados descuidos, porque tá ok. Você está de paletó, gravata, atrás de uma mesa, com autoridade, com um título. Então são delicados descuidos. Você se descuida de olhar com um outro olhar a comunidade, a sociedade, o outro, a pessoa que está trabalhando com você, a pessoa que está dialogando com você. Porque hoje os grandes trabalhos, as grandes profissões são diálogos. Não existe mais essa coisa de eu sou o dono, eu mando, eu quero e acabou. Existem os grandes diálogos. Isso é que a gente tem que entender. Nós estamos embora a gente está preso no nosso celular, as pessoas só se comunicam com elas mesmas e tal, nós estamos num momento de grande diálogo, esse diálogo aberto. Eu vejo até, inclusive, essas grandes bagunças que estão pelo universo, a possibilidade do diálogo, a possibilidade de falar. É por isso que um grita, um põe nariz de palhaço, um aplaude, um bate panela, o outro assim, o outro assado, o outro senta na mesa, quer discutir. São os grandes diálogos. É assim que começa, né? E são de várias formas, porque é a sociedade. Você não está falando que a sociedade é diferente? E temos que respeitar as diferenças? Cada um se manifesta de uma forma. E cabe a cada um poder levar a sociedade ao que for o mais interessante, o que for mais indicado, o que for mais necessário. O voto é honesto, o voto é sério, o grito é sério. Como é que isso se manifesta? Mas a gente não pode simplesmente debochar do outro. A gente não pode banalizar o pensamento do outro. Isso é fundamental. E isso que a gente está conversando, Guto, é saúde mental. E aí, para passar a palavra para o João Vilela, não tem como não falar do projeto da Tantan sem antes dar os devidos créditos ao secretário de Saúde na época, doutor Davi Capistrano Filho, e da prefeita, a ex-prefeita Thelma de Souza, que apoiaram e andaram junto. Com certeza. A intervenção foi feita no governo de Thelma de Souza. Nós tínhamos à frente do doutor Davi Capistrano, uma figura, para quem não conheceu, talvez das mais importantes dentro da saúde do país.
Se muitos projetos estão aí hoje no Brasil, é devido a Davi Capistrano. É uma pessoa que não aceitava de maneira alguma que alguém morresse ou que alguém fosse destratado por falta de medicamentos ou de um aparelho e etc. Uma pessoa que não podia entender alguém falar assim, não dá para atender porque falta um raio-x, mandava buscar na China. Né? Mas então, fazia o raio-x. Extremamente humano, uma pessoa extremamente humana e com uma clareza muito grande, firme. Então, por exemplo, a intervenção do Anchieta foi muito claro. Na hora que apareceram 2 mortes em sequência dentro do Anchieta, não tinha projeto. O que temos que fazer isso é agora. O projeto era acabar com aquela situação. Não dá para a gente ficar parado numa mesa discutindo a reforma psiquiátrica e tal. É agora a reforma psiquiátrica, porque eu não posso ficar todo dia abrindo o jornal ou sabendo que mais uma pessoa morreu ali dentro. Isso é de fato uma política de atenção. É ali na hora, que é o que o povo deseja, é o que o povo quer. Quando você vai para uma fila de NPS ou quando você vai para um banco de uma policlínica, o que você quer ser? Atendido. E não quer ficar na espera até você ter a boa vontade, o seu tempo. O tempo é o outro. Que tempo é esse? Que ritmo é esse que obedece? A convivência estabelece ritmo, tempo, né? Falas, olhares. É isso, é comunicação total, global, né? João Vilela, dá para ser feliz tendo uma pessoa ao lado infeliz? Não dá. A gente sabe que uma sociedade... Eu peguei a primeira frase que o Renato colocou, eu achei perfeita, e parece um contrassenso. Ele falou, nós temos que humanizar o tratamento de pessoas, né? Parece uma coisa absurda falar paradoxal, isso. Né? Porque você fala, bom, como humanizar, tem que ser, mas não é. E é o grande problema. E eu fiquei muito feliz quando ele me ligou para fazer o programa. Eu falei, mas quem que vai ser? Ele falou, o Renato, Projeto Tantan. E esse projeto foi muito importante para mim. Vocês nem sabem. Eu, na época, em 1990, eu fui fazer um estágio de engenharia na Prodesan, na usina de asfalto. O Renato vai saber dessa história. E eles utilizavam mão de obra, porque colocar as pessoas inseridas na sociedade, que é justamente essa questão, o trabalho é muito bacana. Isso aí. O trabalho dignifica as pessoas que estão ali. E as pessoas perdem a noção que todo mundo tem na sua família pessoas com problema mental, pelo menos mental. Nós estamos na região que mais tem suicídios no Brasil. Sem dúvida. E por vários motivos, inclusive. Mas a depressão hoje talvez seja o grande vilão. O grande mal, né? O grande mal da sociedade moderna. Porque as pessoas são pessoas que estão ali do nosso lado, que estão trabalhando com a gente, que estão estudando com a gente, mas que têm fatores, e a gente conhece tantas pessoas, com fatores hormonais, fatores desencadeados, que a gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente onde começa, onde termina, qual que é a ligação total. E pessoas que estão ali também na sociedade, que já nascem com uma predisposição ou com alguma síndrome, como ele colocou perfeitamente, ela colocou perfeitamente, síndrome de Down, por exemplo, que eu acho que o nome está errado, né? Síndrome de Up, porque eles são todos felizes. É tão gostoso quando você está com alguém. Se o mundo fosse a exceção ser o ser humano como a gente conhece, que a gente chama de normal, e o comum ser o Down, você não teria guerras. Você não vê uma pessoa com síndrome de Down cometendo um crime, fazendo qualquer absurdo. Você não vê. São extremamente carinhosos, são né? Eu não conheço. Se você conhece há muito mais tempo, você está muito mais tempo, talvez até você saiba de algum caso. Eu nunca soube de um caso. Você não consegue ver uma pessoa com síndrome de Down fazendo uma coisa negativa, só positiva. É um coração imenso, uma questão de carinho. E todos que eu conheço, e eles têm capacidade, até perdi no Fantástico, parece que ia ter ou vai ter uma matéria sobre isso. Começou nesse domingo, Dr. Drauzio Varela eu queria ter fez o visto, não primeiro consegui episódio. ver, mas eu sei que ia ter a matéria. E achei interessantíssimo, porque realmente são pessoas que têm muito a retribuir com a sociedade. Quando as Muito pessoas a ensinar. conhecem, muito a ensinar. Com certeza. E você não consegue encontrar uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, que tenha um coração ruim. Eu não conheço, eu nunca vi um caso. Você encontra pessoas com 1000 problemas no mundo, mas você não consegue ver. Parece que a bondade ali aflora, a felicidade aflora, com todas as dificuldades, vocês conhecem as dificuldades, as limitações. E em 1990 eu fui ver isso. Eu vi justamente quando eles começaram a trabalhar com a gente, e você começou a ter ali, teve uma usina de reciclagem de lixo, a usina de asfalto, eles começaram a trabalhar e mostrar que eram pessoas extremamente capazes, que é uma coisa que as pessoas têm uma certa
né? Capazes, alegres, felizes, dotados de um coração incrível, responsáveis. A responsabilidade deles é assustadora. A pontualidade, a responsabilidade. Tanto é que tem muitas empresas contratando por uma questão não só para inserir na sociedade, mas porque são eficientes. Questão no que profissional fazem. mesmo, né? Se a gente Questão souber de lidar produtividade. da parte da arte, da música, de uma série de questões, são pessoas privilegiadas nesse ponto. E às vezes a gente deixa, o Renato falou do atendimento do SUS, por exemplo, que tem suas coisas boas e tem suas coisas ruins, infelizmente talvez mais ruins do que boas, mas tem um lado bom, e a gente acaba perdendo essa noção, né? Por que o Brasil está tão sem dinheiro? Por que nós não temos capacidade de beneficiar certas entidades com o imposto tão alto? Nós estamos vendo, eu estava vendo agora, ouvindo a notícia, o Rio Grande do Sul deixou de pagar 60 milhões porque não tinha dinheiro para pagar, ou pagar funcionário ou pagar a dívida da União. Você tem São Vicente não conseguindo pagar os seus funcionários, mas os impostos são altíssimos. O que acontece nesse país que você tem um imposto tão alto, você vê pessoas saindo do Brasil para ter mais qualidade de vida, essa questão que você colocou perfeitamente, saúde mental, física e social, que você tem medo hoje de pegar um carro. Eu estou com a minha filhinha de 4 meses, meu maior medo é pegar e ter algum assalto, alguma coisa, de ver esse negócio na Praia Grande, aquilo dói no coração. Da você não ter tempo de, ao ser assaltado, tirar pelo menos sua filha do carro. Gente, o problema não é nem ser o assalto já. A gente já está tão conformado, tão entorpecido com essa violência. Eu encontrei domingo agora... Deixa eu só tirar o meu bebê do carro. Exatamente. É uma coisa absurda. Eu encontrei agora, foi sábado, não foi domingo, foi sábado. Encontrei com um amigo meu que fez engenharia comigo, começo dos anos 90. Ele está morando, eu acho que há uns 15 anos, pelo menos, no Canadá. Falei, poxa, cara, você não vai voltar pro Brasil? Ele, não dá. Eu tenho uma filha de 8 anos, ela pega o metrô e ela vai pra escola sozinha. E eu vou tranquilo, as casas não tem cerca, as casas não tem... Ele tá em Montreal, que é uma cidade grande. Quer dizer, ele tá numa situação que ele fala, não dá, minha família tá aqui. Mas não tenho condições de dar a parte social, a saúde. E ele tá numa empresa fortíssima, tá na Bombardier, trabalha na Bombardier. Mas não dá. Então nós estamos, talvez agora com a indignação que nós estamos tendo, talvez a coisa venha a melhorar um pouco mais. Mas precisa de muito mais. A gente precisa de muito mais. E agora chegou talvez ao fundo do poço. Não sei se o pessoal vai comprar superfaturadamente uma pá para cavar mais um pouco, né? Mas vai ter uma super fatura aí, pode ter certeza. Os políticos estão desacreditados, está uma coisa perdida e talvez na crise. Eu acredito muito em crise. Eu acho que a crise, na crise melhora muita coisa. A gente pode notar que, historicamente, a crise faz mudar. É mudança. Crise em chinês... Está vendo a China que está mudando a moeda, que está desvalorizando o yuan, está uma loucura, que não está crescendo mais acima 7, de 8%. Não está crescendo mais acima de 2 dígitos, está chegando a 7, 7,5% e é um absurdo para eles, né? Esqueceu 2 dígitos há bem pouco tempo. E a China são 2 ideogramas a palavra crise, né? Uma é perigo e o outro é oportunidade. Então talvez temos agora um perigo com uma oportunidade muito grande no Brasil. Talvez seja a oportunidade de a gente começar a passar limpo essas coisas, de pegar realmente, valorizar o que tem que ser valorizado, valorizar a sociedade, sabe? Valorizar de todas as formas a sociedade. Mudar um pouco mais que o bandido hoje ele é enaltecido. Tanto o bandido da comunidade carente, como o bandido do colarinho branco. Que nós acabamos chamando de excelência, né? Renato, bandido por excelência. Até 1996, a Tantan, o projeto Tantan, criado e implantado, tinha o apoio do poder público. A partir de 97, houve uma mudança, o poder público não mais deu total apoio. A Tantan hoje está em crise. Eu queria que você também explicasse para o nosso telespectador o momento delicado que passa a entidade. É uma ONG, né? Uma organização não governamental, sem fins lucrativos, mas que faz um papel que o poder público deveria fazer e, na minha opinião, não faz como deveria.
Por favor, como é que está a situação do... Então, a Tantan, ele hoje é uma ONG. Mas por que é uma ONG? Porque já analisando naquela época que todos os projetos acabavam com a entrada de um novo governo, e era um projeto extremamente importante, porque trabalhar com pessoas é extremamente delicado. Não é um parafuso, não desprezando o parafuso, mas se uma pessoa cair para levantar, tem uma dificuldade outra. Então, eu fiquei muito preocupado com isso. E fui falar com o Davi Capistrano e coloquei a minha ideia de montar, então, uma organização. Final do governo Davi Capistrano, 96, não, 97 não, ou antes ainda? Bem antes, mas eu já estava preocupado que isso pudesse já ocorrer. Já estava vendo lá na frente. Reuni familiares, reuni amigos meus, advogados e tal, e montamos então o estatuto e criamos então a ONG Tantan. Que inclusive na época até teve uma sugestão do Davi, ele falou, não, fica Tantan porque já é conhecido. E em todos os programas de TV, foi para Jô Soares, foi para Fantástico, foi para o mundo. Bom, foi reportagem no mundo inteiro. No mundo inteiro. E quebrou preconceito, né? Quebrou preconceito. Bom, é um projeto que no período trouxe aqui um turismo novo, turismo universitário, de estudos. Vieram todas as universidades do Brasil, de fora. O projeto trouxe Félix Guattari, o maior filósofo ainda vivo hoje, saiu da França, veio ao Brasil conhecer o projeto. Então, quer dizer, foi uma revolução. Né? Eu vejo pessoas aí falando assim, estava com 9 anos de idade e tal. Mas foi uma revolução na cidade. Imagina você acabar com um hospício e mais, você abrir as portas desse hospício, você fazer com que os vizinhos começassem a frequentar, universitários, sindicatos. Quer dizer, foi uma mexida na cidade violentíssima. Foi uma mudança muito grande. Assim, você fez a saúde mental não para as pessoas que estavam dentro da Anchieta, mas para a cidade de Santos, para a cidade para o mundo. Porque, na verdade, você viu, como você mesmo falou, de modelo para vários projetos. Inclusive, você viu de modelo para o texto que Paulo Delgado levou para aprovar a lei das novas reformas psiquiátricas. Veio com modelo em cima do nosso projeto. Muito bem. Então, foi criado lá atrás a ONG, mas ela só entrou em funcionamento, de fato, quando teve necessidade. Enquanto ela estava dentro do período do governo de Thelma de Souza e do Davi, estava muito bem, estava com seus ambientes, essa coisa toda e tal. A partir daí, ele acaba não tendo mais, mas também... Sinto que, assim, inclusive teve um pouco de descuido com o serviço de saúde mental, de um modo geral, entendeu? Se a Tantan sentiu mais, talvez estivesse mais na ponta, porque era um trabalho de maior visibilidade, mas você vê um esvaziamento, você vê assim, tipo, já tem, acabou, tá bom, né? Foi um pouco de descuido da coisa, né? E aí, conclusão, como o nosso é que sofreu mais, por ser exatamente fora do governo. E aí a gente ficou um período de tempo assim meio que afastado, olhando as coisas de longe, até que criamos um projeto chamado na época de A Cidade Essencial. O que era isso? Que cidade é essa que a gente quer viver? Que é saúde mental. Criamos um trabalho em parceria do SESC, um trabalho enorme, 3 dias de encontro com quadros do Juqueri, de vários hospícios do Brasil, trouxemos grandes filmes que falavam sobre loucura, fizemos uma mesa com todas as figuras importantes da cidade, desde polícia, bombeiro, tudo que contracena todos os participantes que contracena com a cidade, né? Fizemos uma mesa enorme, de saúde mental, teatro e tal. Tudo isso para sensibilizar as pessoas. E um fórum de juventude, onde os jovens colocavam uma carta de direitos, de intenção, de uma série de queixas que foram entregues aos vereadores. Esse tipo de projeto, ele continuou a existir. Teve primeiro, segundo, terceiro e tal. Aí a gente começou a resgatar, então, a questão da saúde mental, não somente para as pessoas que estavam saindo do Anchieta, mas a saúde mental da cidade. Pensar como um todo. O que a gente pode fazer? Então, a Tantan passou a ser uma referência, um local onde as pessoas vinham fazer perguntas, dúvidas, tirar dúvidas, pedir encaminhamentos, esse tipo de coisa. Nós não tínhamos, de fato, um trabalho de atenção voltado. O trabalho de atenção foi voltado um pouco mais à frente, quando a gente conseguiu uma parceria com a Secretaria de Cultura, certo? E aí, então, a gente conseguiu montar o Café Teatro Holiday. E aí também é uma novidade, também uma coisa que, por aí afora, quando eu falo, as pessoas tomam um susto. Porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar dentro de um espaço de saúde, um espaço branco e verde, entendeu? Onde as pessoas estão de brancos. Quando você fala que você atende saúde mental num lugar que é uma decoração, que é um grande cenário, que esse local é multi, que de manhã ele é uma coisa, à tarde é outra e à noite é outra, as pessoas acabam pirando. Falam, poxa, o atendimento pode ser em qualquer lugar, e pode ser em qualquer lugar.
As pessoas falam em qualquer lugar. É na praça, é na rua, é no ônibus. Elas fazem terapia no ônibus, na praça, andando de bicicleta, andando de cachorrinho. Entendeu? Então você não precisa ter, na verdade, um local fechado. Aqui se atende pessoas, não sei o que lá. Não, muito pelo contrário. Pode ser eu e você sentados na praia tomando um coco, por que não? O objetivo é resolver. Resolver. Ali você pode tirar de mim, naquele momento, você pode tirar de mim exatamente dicas da onde você procurar e quem você procurar e até me dar uma informação do médico que eu estou precisando agora. Então, isso é muito importante. Aí são fotos já do espaço. Já do novo espaço, que é o Café Holiday. Café Holiday, que é um teatro, um café-teatro Holiday, que atende pessoas. No fim de semana a gente faz sempre festas beneficentes com temas, onde as pessoas vão lá e tem um guarda-roupa, elas se vestem, elas se arrumam, nós temos literatura, nós temos artes plásticas, nós temos teatro, quer dizer, são vários grupos de dança, oficinas. Então, isso que é interessante você ver. Se você olhar, mas tem uma oficina no meio de um negócio que é um teatro? Tem oficina, porque o espaço é mútil. O importante é ele funcionar. Se tiver amanhã que eu montar um trabalho de madrugada, ele pode funcionar. O importante é você ter essa convivência com as pessoas, essa disponibilidade com as pessoas. Agora, o que acontece? Por que nós estamos aqui nesse momento? É meio que tipo assim, uma campanha, não deixe o Tantan acabar. Porque, na verdade, não se faz um trabalho desse tipo sem dinheiro. Eu tenho doações de material de limpeza? Tenho. Tenho doação de uma fita crepe, lógico, de um durex, de um lápis, né? Tudo isso funciona, né? Eu tenho 3.000 livros que nós temos numa biblioteca. Logicamente que isso precisa de um computador para registrar, para saber quem tira, quem leva, quem traz. Nós temos livros, inclusive, raros dentro dessa biblioteca, porque, com o passar do tempo, várias famílias de Santos achavam que o Tantan era um local melhor para deixar a sua herança, o seu arquivo de cultural. Nós temos lá vestido de noivas de pessoas que já faleceram. Que falam assim, aqui é o local que eu quero deixar o meu vestido de noiva. As roupas que eu saía na época de glamour de Santos, eu quero deixar aqui com vocês, porque vocês têm uma outra visão. É um lugar de história, um lugar de antiguidade, um lugar de tudo isso. Tudo isso faz parte da cultura, o resgate da vida. As pessoas estão expostas pelas coisas que a gente usa, que a gente contracena. Então, nesse momento, é o seguinte, é difícil, por exemplo, eu manter uma pessoa que ganha, tem um prolabore mínimo e, de repente, no mês que vem eu não tenho. Quantas pessoas... Como é que essas pessoas vão dar continuidade na sua vida? Como é que essa pessoa pode abrir um crediário? Quantas pessoas a ONG atende? Porque vocês têm um trabalho especial pessoas com os portadores de síndrome de Down. Síndrome de Down, temos com síndrome de Asperger, temos surdos, nós temos com paralisia cerebral, tem de tudo. É um lugar multi e, como a gente fala de inclusão, essas pessoas estão juntas trabalhando. Com pessoas, inclusive, que aparentemente não têm nada. Isso que é importante. Então tem essa troca. Até, inclusive, nós temos cenas maravilhosas de jovens que chegaram em casa e falam assim, afinal de contas, o que é síndrome de Down? Porque eu não vejo nada nessa gente. Quer dizer, isso é legal. Quando você cresce junto, você aprende junto, você trabalha junto, você contracena junto e você vai ter um amigo junto pro resto da tua vida. Independentemente do que ele venha a ser, o que ele tenha de marca, etc. Por outro lado, até respondendo um pouco ao meu companheiro de mesa, essa questão dos downs e das pessoas serem felizes e tal, eu acho, e essa é uma coisa mais espiritual minha, até no Congresso Nacional eu falei isso, que as pessoas que porventura têm um filho down ou com síndrome de Asperger e tal, são pessoas que de repente tiveram uma outra forma de ver a vida, né? Tiveram um prêmio. Teve uma mudança na sua vida, teve uma mudança no seu caráter, teve uma mudança em como ver a vida, como modificá-la, né? Então, aí está a alegria, né? Tem uma frase que diz, né, que a alegria justifica o sofrimento, né? Então vem essa coisa, o que é para chorar, de repente é a grande risada do mundo. Nós temos casos de Down, por exemplo, maravilhosos, que hoje dão aula em escolas, trabalham em bibliotecas, tocam violino, fazem capoeira, nós temos palhaços com Down, e assim, e para não ficar longe, vamos falar do Tantan. No Tantan nós temos 10, todos eles com carteira de ator profissional. Uma coisa que começou só com a saúde mental, só com a saúde abriu para todos, né? Nós temos hoje 2 vezes em sequência um grupo de 25 pessoas indo para o Festival Internacional em Portugal. Entendeu? E nós fomos para a rua, passar chapéu,
Sem apoio do poder público Nós nenhum. tivemos apoio também de poder público, tivemos apoio de federal e tivemos de empresas. Tivemos uma empresa de Curitiba, por exemplo, de literatura, que adorou saber disso, e uma segunda ida nossa a Portugal foi ela que, inclusive, fez o patrocínio de todos eles. Então isso é importante, não é só Santos, é uma empresa de Curitiba que veio conhecer o projeto e falou, eu vou bancar a saída a Portugal, isso é extremamente importante. E a nossa surpresa lá em Portugal foi quando representantes dessa empresa estavam lá sentados na plateia. Foram acompanhar e ver isso. Então isso é muito importante, muito significativo. Essas pessoas saíram de Santos sem acompanhante de pai e mãe. Foram sozinhos. Olha a importância disso, as pessoas sozinhas, se virando lá em Portugal. Nós fomos para Abrantes, nós fomos para Lisboa, nós fomos para o Porto, quer dizer, fizemos uma circulação por tudo aquilo, contracenando também com grupos especiais, com grupos de Down lá em Portugal. Isso é extremamente importante e esses jovens provavelmente são grandes agentes transformadores também e multiplicadores na nossa cidade. Então, quando eu falo que eu atendo hoje 20 pessoas, na verdade, eu não atendo 20, ou 200 pessoas, desculpa, eu não atendo 200. Você multiplique isso para a família, para os vizinhos, para a população. Quem senta do lado de um menino desse num ônibus e escuta ele falar que ele já esteve em Portugal, porque ele fez isso, provavelmente é uma pessoa que foi mexida. Como na época lá dos loucos, eu lembro que eu fiz uma vez uma exposição no Sesc e uma senhora estava frente a um quadro por muito tempo. E aí eu falei assim, tudo bem? Que a senhora fala assim, eu estou brava, eu estou irritada, eu estou louca. Mas por quê? Porque eu faço curso de pintura e não consigo pintar isso. Isso é muito importante. E ela era, entre aspas, normal. Normal. Então isso é importante. Que sentido tem isso? Quer dizer, quando você, vamos chamar de ajuda, quando você ajuda, você banca um desses meninos, isso aí sai muito barato. Sai R$125 por mês um deles. Você tem para entender o que é? O que a gente está falando? Quando a gente fala, pensa que assim, quero bilhões. Não, cada menino custa R$125. Você percebe? Só. Deu para entender o que é que a gente está falando? A gente está falando de pouco. Eu tenho 5 pessoas trabalhando, que são multiprofissionais dentro daquele local. Eu não tenho uma equipe de 200, 300 pessoas. Você está entendendo? Ganhando salários astronômicos. Nada disso, é uma coisa muito simples. Agora, eu não consigo segurar uma pessoa que vai lá para a zona noroeste e trabalhar com uma comunidade, você entendeu? Eu não posso segurar esse menino que tem que pagar uma faculdade no dia 7 e eu não tenho dinheiro dia 8, dia 9, dia 10, eu não consigo, você entendeu? O que vai acontecer amanhã? Eu vou no Gonzaga, ele vai estar atrás de um balcão de loja, tentando vender um calça jeans. E hoje, então, não está vendendo nada, porque as pessoas estão lá assim, porque ninguém está comprando nada. Você está entendendo? Quer dizer, ele é um menino que está em formação, um garoto que faz um curso de engenharia, direito, qualquer coisa que seja, que está em formação, e isso é muito legal. Uma pessoa que tenha uma dedicação a um trabalho social, a um trabalho com resgate de pessoas, isso é fundamental. Isso vai formar o caráter do cara. Você percebe? E aí eu tenho que abrir mão dessas pessoas, dar tchau, porque eu não tenho como bancar, eu não tenho como fazer essas pessoas darem continuidade a essa paixão de estar se dedicando a uma outra pessoa também. O tempo passou muito rápido, nós vamos ter que fazer um rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais ação e reação. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Ação e reação desta quarta-feira ao vivo já está de volta. Eu tenho que falar agora dos nossos apoiadores. Ozan, plano de assistência familiar, www.ozan.com.br, o melhor e maior plano de assistência familiar da nossa região. Você terá ali toda a assistência para você e para sua família. Disque 32288000, fale com as nossas atendentes, que elas vão tirar todas as dúvidas que você porventura possa ter, e aí você vai com certeza fechar o melhor plano de assistência familiar da região. Ozan, www.ozan.com.br. Eu falo agora do nosso querido restaurante Boqueirão Express Grill, as melhores delícias do Boqueirão, da nossa região, salgados, doces, frutas, sobremesa, você encontra no restaurante Boqueirão Express Grill, que fica ali na Rua Lobo Viana, número 89, em frente ao Supercentro Comercial do Boqueirão, ao lado da Unisanta. As maiores delícias da gastronomia você com certeza vai encontrar no Boqueirão Express Grill. E eu fecho a nossa trinca de apoiadores falando do Incatep, www.grupoincatep.com.br, um instituto de capacitação portuária da melhor qualidade, com os melhores aparelhos simuladores do Brasil, os mesmos aparelhos que os trabalhadores de outros países, de outros portos desenvolvidos têm
o trabalhador aqui da Baixada Santista também tem no Incatep. Aí você tem uma imagem do trabalhador fazendo aí a operação de um Transtainer, simulando a colocação do container dentro da embarcação, exatamente como fazem os portos mais adiantados e mais avançados do mundo. www.grupoincatep.com.br. Voltamos agora ao nosso debate do Ação e Reação, hoje trazendo o arte educador, pedagogo e presidente da ONG Tantan, Renato de Renzo, nosso amigo João Vilela. Renato, quanto que o projeto Tantan precisa mês para sobreviver? Vocês têm uma verba que vocês utilizam para o pagamento dos funcionários, para investir no acompanhamento das pessoas? A gente calcula R$125 cada usuário. Nós temos lá hoje 200 usuários, entendeu? Diretamente ligado e indo a semana toda para lá e tal, né? Então, isso pode ser mais ou pode ser menos, entendeu? Então, a gente está jogando por cabeça, fica até mais fácil da gente poder imaginar o custo de tudo isso, né? Nós temos o local lá onde funciona o Holiday, é uma parceria com a Secretaria de Cultura, né? Então nós temos um espaço inventado, vamos dizer assim, né? Criado, né? E que a gente funciona muito bem, tem trazido muitas pessoas que até nem conheciam ainda o teatro, a secretaria, para aquele local. Tem gente que diz que o Holiday trouxe uma melhora para aquele pedaço ali da Vila Matias, que era muito escuro, que era muito abandonado. Então que o Holiday começou a trazer muita gente para lá e isso fez a alegria daquele pedaço. Basta ver que também outras coisas acontecem hoje lá, né, em volta, né? Mas o importante é isso, isso é uma referência, ter um local que você possa atender. Você deve imaginar, por exemplo, um lugar... Quanto que eu gasto de água por semana com 200 pessoas? Quanto vai de papel higiênico por semana? Quer dizer, é um lugar que tem um gasto, né? Eu estava vendo aí que o estádio de Brasília, que está lá, que dizem que é o Elefante Branco, ele gasta para você abrir, gasta 700 mil por mês. Né? Então você imagina esse lugarzinho, né? Eu imagino quanto se gasta de papel higiênico e de água. Então você imagina que tudo isso é um gasto. Eu tenho uma contadora, eu tenho que ter um escritório de contabilidade, né? Então tem algumas coisas, eu tenho que pagar o pessoal de local disso, local daquilo para computador, quer dizer, as pessoas dizem, não tem gasto. Não, tem um gasto, lógico que tem um gasto. Para você abrir essa porta tem um gasto, né? Você não tem ninguém, mas já tem um gasto, né? Mas não é nada que é um absurdo que eu estou te falando, por exemplo, se você gasta o quê? 700 com uma contadora, se você gasta... Mas se na hora que você soma tudo você e não entra nada, você vê que é uma coisa significativa. Né? Significativo. Então eu não tenho nenhum funcionário ganhando 3, 4, 5, 6, 7 pau, nada disso. Tudo à base de R$1.200, R$1.500, quer dizer, é um salário extremamente razoável, extremamente baixo, se você pensar que são pessoas com curso universitário, formadas, etc. Salários mínimos. 2 salários mínimos. São 2 salários mínimos. Então nada. Você vê que não é nada fora, assim, quanto é que eles precisam. Não é nada disso. E também uma outra coisa que a gente está trazendo aqui hoje. Muita gente sempre achou que a Tantan fosse extremamente rica, entendeu? Sempre achou, não, pô, aparece em televisão, aparece aqui, vai viajar para o exterior. Vai para o exterior, nossa, tem dinheiro, e nunca teve, nós nunca tivemos uma verba assim, esta verba mensalmente vai ser... Você não recebe nada, nós não tivemos nenhuma subvenção, Secretaria nós não temos de saúde, nenhuma verba, nada. Porque nada. Você junta 3 secretarias ali, né? Exatamente. No mínimo 3. Olha, cultura, educação, cultura. Saúde, educação, cidadania, assistência social. Você tem tudo, que é um leque que se abre, né? Sim. A partir do momento, quando a gente fala que saúde é o viés do físico, do mental, você abre para tudo. Entendeu? Você abre para tudo. Porque, na verdade, é o seguinte, eu atendo tudo, porque, na verdade, quem traz o que é você. Eu tenho que ter um leque para poder atender essas pessoas. E você não recebe nada hoje do Estado? Não. Já recebi verba parlamentar. Então, tipo assim, vem uma verba de um determinado vereador, um deputado, né? E de X valor para tal projeto. É carimbado. Você faz o projeto, então é um projeto. Nós tivemos um espetáculo de 70 pessoas de vários trelelés, né? E aí eu recebi, sim, até foi uma emenda do nosso prefeito, do Paulo, enquanto estava enquanto deputado.
E aí sim, é uma verba que vem para aquele projeto e eu tenho que fechar naquele projeto, e usar prestar daquela contas forma. daquele projeto. Mas Não aí posso- a não vida posso- continua, né? A vida continua. E você Entendeu? atende, porque assim, nós temos uma região metropolitana. Você atende pessoal dessa região inteira, ou só Santos? Não, nós não temos isso. Não temos isso. A gente atende, Então, chegou lá, atende. Não fecha a Então, porta. talvez fecha seja uma a porta. questão mais Não metropolitana. fecha a porta. Talvez É. seja uma questão até de se discutir. Você está trazendo um negócio muito bacana até, inclusive, uma Porque discussão até maior. nós somos numa região que eu acho o maior absurdo que nós temos hoje, eu sempre comento isso com o Guto e sempre falo aqui. Nós estamos numa região metropolitana grande. Foi a primeira região metropolitana do Brasil sem ser capital. A primeira. E nós temos 1,5 milhão de pessoas, pelo menos, no mínimo, quase 2 milhões já, que estão interagindo no mesmo ambiente, na mesma região. E nós não temos uma união. Nós temos algumas coisas só de fachada para cargos que daí não ganham R$ 1.500 por mês. Aí são cargos com vários assessores, com vários, um custo muito alto. E talvez nós temos que juntar isso tudo. Eu acho que o grande problema é que nós não estamos usando uma força que deveria ser em conjunto. Cada um faz de uma forma esparsa. Essa de rede, forma, né? Essa rede de acontecer, a própria comunidade tem que se unir, É. os próprios empresários têm que se unir, tem que ser uma união de Mas todos. você falou uma coisa muito boa, João. Você falou dessa união e você sabe que essa nossa briga agora, essa briga saudável, vamos dizer assim, porque na verdade mais uma vez é um diálogo com a população, você sabe que eu trouxe muita gente que estava fora, veio, muita gente que estava distante compareceu. Conhecer também. E isso é A gente não muito acaba não importante. conhecendo. Gente que já foi do projeto, voltou, entendeu? Mães se envolvendo cada vez mais, querendo conhecer mais detalhes das coisas, querendo ir para a briga, querendo ir para quem que eu preciso representar em tal lugar, então eu vou representar. Então, é aquilo que eu falei, às vezes falta o diálogo, a gente fala muito de comunicação, mas às vezes a gente só mexe um palito e vem aquilo que está precisando, né? Então, essa faz 2 semanas que a gente, de alguma forma, começou essa campanha, não deixa o Tantã fechar, acabar, e foi muito interessante as respostas, tanto dos órgãos oficiais de imprensa e tal, como também dos usuários do trabalho, amigos do trabalho, pessoas que estavam distantes. Não precisa ir longe. Nós tivemos, eu fui professor muitos anos nessa cidade, Guto foi meu aluno, né? Com muita honra. Eu dei muita aula nessa cidade e com um carinho incrível em todos os lugares, em escolas maravilhosas, escolas muito fortes. Fizemos muito festival do Colégio Festival Objetivo. interno do Colégio Objetivo. Trouxe 5 vezes Paralamas de sucesso aqui, Titãs, essas coisas todas. Então eu tenho um momento muito gostoso com as pessoas, de amizade até hoje, com o Moisés, com a Sueli, com o pessoal todo e tal. E você sabe que nessa luta aí, quem é que entrou na luta? Quem entrou na luta foi o Charles Miller. Quem é Charles Miller? O maior diretor de musicais do Brasil hoje. Foi meu aluno aqui, na primeira turma de faculdade de teatro, e hoje é o maior diretor de musicais do Brasil, lá do Rio de Janeiro. Então, é interessante isso. Como essa mobilização. Ela une as pessoas outra vez, ela traz as pessoas de novo. Isso é fantástico, eu acho que isso é saúde mental. Né? Quando a gente acha que está sozinho na ilha, a gente acha que está sozinho no mundo, a gente percebe que tem um monte de gente para te acenar e, mais do que isso, para vir nadar com você. Isso é muito importante. Você tem esse espaço ali no Teatro Municipal. Você tem mais algum outro espaço? Não, ali é Não, um nós espaço... temos parceria com outras ONGs. O Anchieta era atrás ali da Justiça aqui Portuguesa. atrás, Sim, na Rua São Paulo, está abandonado né? aquele imóvel. ali. Hoje está ocupado Hoje com uma tem série de famílias famílias. morando lá. Mas ali de quem que é? Você sabe isso de quem que... Então, É um imóvel particular. É dizem que particular. hoje é particular. Hoje é particular, foi Se fosse vendido, alguma né? coisa do Estado, coisa do Não. foi. Não, a gente até inclusive visita lá. Eu visito muito o espaço lá, conheço as famílias, converso e tal. Trouxe televisão francesa que queria conhecer, conseguia entrar, foi muito bem atendido e tal. Até já saiu em vários documentários internacionais a respeito disso. Mas bem interessante. Né? Nós fazemos um trabalho, você vê que uma coisa não para. A gente tem uma parceria com Arte no DIC. Então a gente faz um trabalho lá no DIC. A gente tem um trabalho com a Tia Eglis, também lá na caminho não vou lembrar agora. Caminho São Sebastião? Não, é caminho da Capela? Da Capela. Caminho da Capela. Nós temos outro no Manuel. Você tá entendendo? Então, não é ficar ali preso na Pinheiro Machado. E não é só saúde mental. Exatamente. A gente tem um trabalho enorme que você entendeu. Então, olha quantos braços
que vão se abrindo. Quando eu falo que a gente é referência, outro dia me liga um dentista aqui do Gonzaga, desesperado. Qual era o trabalho dele? Ele estava trocando o consultório. E o que eu faço com isso que eu tenho aqui? Ele queria doar o equipo dele, a sala de consultório. Eu na hora liguei para ela, eu tenho assim, eu quero montar um consultório aqui para as crianças. Na hora ela chamou um caminhão, pum, então saiu daqui e foi para lá. Você percebe? Então não é um trabalho só de estar atendendo o menino, é um trabalho grande, global, onde você percebe essas costuras, essas necessidades e você vai. Você está lá presente. Isso tudo é saúde mental. Vamos falar agora em matéria de dinheiro. Quanto que a Tantan precisa? Porque a Tantan, você já falou no Jornal A Tribuna, a gente está conversando aqui também em função dessa crise que vive o Brasil, e a Tantan também não é diferente. A Tantan está mesmo com problemas e pode fechar as portas, pode parar de atender essas pessoas e fazer esse trabalho. Opa, não queremos isso. Não queremos isso. Nem pode. É uma referência nacional. O Santos não pode. Tem que ter uma garra de Santos. A gente não pode deixar um projeto que é um modelo da saúde mental. É isso que hoje acontece no Brasil inteiro, no mundo. É o modelo que tem esse aqui. Nós temos rádio hoje no Brasil inteiro. Nós temos inspirados no exemplo da Tantan. Exatamente. Não dá pra gente abrir mão assim, entendeu? Descuidar das coisas que são nossas. Teve projeto Moleque são as também. Origens, você tá entendendo? Não pode. Entendeu? Então, quando você me fala quanto, eu não sei, não sei se é 15, 20 por mês, eu não sei. Você entendeu? Mas se eu calcular para você que são 200 pessoas a 125, quanto é que é isso? Faz uma conta rápida. Dá 20 mil, 20 e poucos mil. É isso que vai dar. Entendeu? Quer dizer, eu tenho 200 pessoas lá, que é cada criança dessa, cada jovem desse me custa R$125 mês. Entendeu? Para quem está nos assistindo agora, você pode dar um telefone de contato? Posso dar telefone de contato, pode ser o meu, mas eu vou te dar mais. Olha só que eu lembrei que eu tenho aqui. E aí a gente vai falar na nossa programação. Olha que eu tenho aqui pronto para você. Vamos olha lá. Aqui. Papel e caneta, produção, associação, projeto Tantan. Já está aí no... Olá, maravilha. Banco do Brasil. Agência, aos empresários, às pessoas que estejam interessadas em ajudar, Associação Projeto Tantan, Banco do Brasil, agência 0004-3, conta corrente 43456-6. Eu vou repetir. Banco do Brasil, agência 004-3, conta corrente 4345-6-6. Com certeza, a sua ajuda vai servir para ajudar várias pessoas. Não só uma pessoa, mas várias pessoas. E a gente acredito que os meios de comunicação na nossa região, como lembrou bem o João Vilela, não é só um caso de Santos, é um caso metropolitano. Acho que a gente tem que ter esse compromisso de cidadania, de ajudar a ONG Tantan a não fechar as portas. Porque não é o fulano, ciclano, beltrano. São pessoas que dependem disso para sobreviver e para continuar ajudando outras pessoas. Não é dinheiro para deixar as pessoas em casa, não é assistencialismo. É um dinheiro que vai servir para as pessoas se capacitarem, multiplicarem esse conhecimento e trabalharem em prol do próximo. Eu acho que a gente no Brasil hoje está vendo muita coisa errada, muito dinheiro servindo para roubalheira, para corrupção, e quando a gente vê um exemplo, um bom exemplo como esse, eu acho que a gente tem que ajudar sim, porque é com esse tipo de trabalho que a gente tem que se comprometer. Não é com corrupção, não é com político corrupto que a gente vai ter um Brasil melhor. Renato, parabéns pela sua iniciativa. Conte com a gente aqui, comigo pessoalmente. Obrigado. Eu acredito que com todos os outros colegas jornalistas com os quais você já conversou, acredito que o apoio e a abertura, que a gente sabe que são importantes, você já deve ter tido, mas as portas aqui da TV Com estão sempre abertas. E o legal, Guto, é o seguinte, que assim, não é a questão somente de nesse lugar pontual, né? A gente está agora falando de uma coisa pontual. Mas nós temos vários projetos. Eu estava agora mesmo aqui no intervalo conversando com o João, já bolando coisas que podem ser João tá quieto, a cabeça está funcionando aqui. Coisas fantásticas que podem acontecer para eles e para a cidade. Isso é muito importante, porque a saúde mental não tem, é até aqui, né? E assim, uma vez num programa da TV Cultura, o Marcelo Rubens Paiva,
que também é santista, Sim. me perguntou assim, Renato, me diga como é que se cura a loucura. E aí isso ficou um marco. Eu falei assim, mas quem é que quer curar a loucura? Como assim? Eu falei assim, quando você está com dor de barriga, você vai no médico para tirar a barriga? Não, você vai para tirar a dor. A loucura é igual. Você só tira a dor da loucura. A loucura é o que faz a gente sonhar. A loucura é a utopia. A loucura é o que faz a gente ter alegria. A loucura não pode ser tirada, muito pelo contrário, a gente tem que regar todos os dias com felicidade, né? E é isso que é a grande mensagem que a gente tem lá todos os dias, né? Poder fazer cada dia um dia mais feliz, mais legal, bacana, de união, de honestidade, né? Dessas coisas todas. E é um projeto que, você sabe disso, qualquer projeto de 25 anos não é fácil. Você segurar a onda, geralmente você vê um projeto de 5 anos já indo para o beleléu, abandonando tudo, aonde as vaidades pessoais estão na frente. Lá nós temos pessoas que, independentemente de terem várias propostas, você deve imaginar isso também para comigo, porque sou uma pessoa que viaja para tudo que é lugar, então recebe propostas de você ir para lá, para cá, mas você tem a raiz aqui, você tem exatamente um trabalho seríssimo, né? Compromisso que compromisso você assumiu com a cidade, um compromisso com essas pessoas, com esses familiares. Então não se trata simplesmente de falar assim, chega, não quero mais, né? Mas se eu tenho que sair, que deixe então tudo isso pronto e montado e legal e que alguém possa tocar, porque é uma referência da nossa qualidade de vida, referência de felicidade, é uma referência do que se deve ou que se deve propor para as pessoas, né? Essa compaixão, essa convivência com carinho, com amor, com respeito e com direito. com dignidade também. É dignidade, é direito, né? É isso. Professor Renato de Renzo, infelizmente nosso tempo acabou. João Vilela, muito obrigado. Obrigado. Vamos manter a loucura viva, boa loucura. Como dizia Raul Seixas, louco é quem me diz. Ação e Reação volta amanhã ao vivo. Muito obrigado, telespectador. Vamos ajudar o Projeto Tantan.